A gente vai falar sobre a última diretriz de hipertensão arterial e tem vários aspectos que é tão importante esse tratamento precoce, a hipertensão como doença e como fator de risco para essas graves complicações que a gente acabou de assistir aqui. Quanto melhor o trabalho que a gente fizer no longo prazo, menor vai ser a chance do paciente evoluir para as complicações. Dentro da diretriz, ela está disponível, as 3 diretrizes, gratuitamente, é só colocar no Google Cardiol, diretriz, e tem todas elas gratuitamente, acesso livre ao PDF. Recomendo que todos façam isso e visitem as partes da diretriz que mais têm a ver com a prática clínica de vocês. Mas só para destacar, não é minha área de atuação, mas dentro da diretriz também houve um foco especial em cima da parte genética da hipertensão monogênica. Um outro capítulo novo que foi colocado é o de hipertensão, pressão arterial e dano vascular. A gente sabe que há um envelhecimento arterial inexorável com o passar do tempo. Mas ele é tanto maior quanto maior o valor da pressão arterial. E esse envelhecimento acontecendo por diversos motivos, incluindo os outros fatores de risco, sedentarismo, dislipidemia, diabetes, fumo, etc., também vai impactar esse enrijecimento, vai aumentar muito o número de indivíduos hipertensos, especialmente aqueles que chegam na faixa etária geriátrica. A gente já tem nessa diretriz parâmetros, sugestão de parâmetros de valor de normalidade para a pressão arterial central, a pressão na raiz da aorta, medida de forma não invasiva, assim como também para a velocidade de onda de pulso para a população brasileira. Muito bom. Então, a dinâmica da circulação central, que foi um foco dessa diretriz, tem vários critérios diferentes, mas o objetivo principal dela é ver valor absoluto de pressão arterial na raiz da aorta e parâmetros que avaliam rigidez arterial, sendo que o mais importante deles é a velocidade de onda de pulso e, secundariamente, a gente tem também a amplificação da pressão de pulso. Uma outra aspecto que eu acho que é fundamental, isso vale em qualquer diretriz, houve pequenas diferenças em termos da classificação, termos de ótima, normal e a classificação de pré-hipertensão, sendo que a pré-hipertensão fica para aqueles pacientes com 130 a 139 ou pressão diastólica 85 a 89. Sempre vai valer aquela que tiver a maior classificação. Então, não importa se sistólica ou diastólica. Esse debate já está no passado. O que vale é se esse indivíduo tiver um critério de hipertensão moderada em um e severa em estágio 1, 2 e 3, 2 em um e 3 em outro. Também se tirou esse nome de estágio leve, moderada e grave para não passar um conceito que hipertensão leve seria uma coisa relativamente inócua e o paciente fica postergando muito o tratamento. Além disso, houve um foco muito grande, um aumento da importância na monitorização fora do consultório. A medida de consultório, além do erro natural que existe em termos de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, é uma medida isolada, é um momento. O monitoramento fora do consultório nos dá a oportunidade de ter uma carga, uma medida muito maior. Mas há os critérios de normalidade para mapa, para pressão de consultório, que continuou sendo 140 ou 90, mas na MRPA, monitorização residencial da pressão arterial, baseada em estudos nacionais de grande porte, houve uma mudança de normalidade para 130 e 80. Então, consultório 140 a 90 e monitorização em casa, MRPA, 130 a 80. Com essa monitorização fora, a gente pode definir o fenótipo da hipertensão arterial. O paciente que tem, na medida de consultório, um valor normal, aí monitorizado fora também normal, ele é o normal verdadeiro, ele é normal de verdade. Isso está em torno de metade dos pacientes. O indivíduo que é normal no consultório, em quase 10% dos pacientes, dependendo da população estudada, ele pode ter hipertensão fora.
a chamada hipertensão mascarada. O indivíduo que é anormal no consultório, ele monitorizado fora, se tiver normal, ele é hipertenso do avental branco. Se ele tiver hipertensão fora também, é chamada hipertensão sustentada. O mesmo pode ser visto para os indivíduos que são tratados para hipertensão arterial. Um percentual ainda vão ter hipertensão mascarada ou ainda vão ter hipertensão do avental branco ou sustentada. Com isso, houve uma enfatização da gente considerar, especialmente naqueles indivíduos pré-hipertensos, e nos indivíduos estágio 1, porque 1 e especialmente 1 e 2, eles têm uma chance maior de serem avental branco ou, no pré-hipertenso, de serem hipertensos mascarados. Então, especialmente, claro que existem pacientes com estágio 3 que são avental branco, mas a probabilidade é menor. Mas esses indivíduos mais próximos do limite de normalidade, para baixo ou para cima, seria muito interessante, ocasionalmente, ter a medida fora do consultório. Além disso, foi colocado o critério de efeito do avental branco, nem sempre ele muda de classificação, hipertenso do avental branco, mas ele tem o efeito do avental branco. Da clínica para MRPA, que 9 milímetros de mercúrio para diastólica, 15 para sistólica, e no caso do efeito de mascaramento, o simples fato de ter uma variação maior que 1 milímetro de mercúrio já é considerado um efeito significativo. Especialmente num contexto de pandemia, a automedida, a diferença da MRPA é que é um aparelho, um equipamento da clínica, do médico, que é fornecido ao paciente e que ele traz de volta e a gente interpreta a memória do aparelho. A AMPA é medida pelo paciente, em geral, em momentos que ele mesmo decide que deve fazer, que é a automedida da pressão arterial, e com isso pode ter um viés grande de momentos de muito estresse, de dor, de outros sintomas que podem falsear a pressão arterial. Algumas vezes para mais, outras para menos. A tabela de estratificação de risco está muito semelhante. Eu só quero destacar que indivíduos pré-hipertensos, com lesão de órgão-alvo, ou com doença renal, diabéticos, doença cardiovascular estabelecida, mesmo que pré-hipertensos, eles já são considerados de alto risco, e como a meta pressórica deles é mais baixa, são indivíduos que já devem ser abordados para tratamento tanto não farmacológico como medicamentoso, se for o caso. Dentro do tratamento, foi reforçado também a questão da adesão com um capítulo específico para ela. Então, claro, a gente não tem como discutir todos os aspectos, mas é uma parte extremamente importante do tratamento. Todas essas doenças que a gente está falando aqui, em geral, os pacientes são polimedicados, tem medidas não farmacológicas extremamente importantes. Então, a adesão a essas medidas não é simples, não é fácil, e o acompanhamento multiprofissional é fundamental com esse objetivo. O conceito também do octeto medicamentoso, a partir de uma publicação que a gente participou, do trio de ouro, que está aqui embaixo, o diurético, tiazídico ou tiazídico-like, bloqueio do sistema renina-angiotensina e bloqueio do cálcio, o chamado trio de ouro, para até o octeto, dependendo da necessidade de cada paciente. Então, isso também está inserido, esse conceito, na nova diretriz. Muito bem, em metaterapêutica, pacientes de baixo a moderado risco, PA menor do que 140/90, em torno de 130 a 80. Pacientes de alto risco, 120 a 129, repare então, abaixo de 130, porém, nessa diretriz se colocou valores mínimos sugeridos, 120 para sistólica e 70 para diastólica. O fluxograma se destaca um pouco a questão de que, para a maioria dos pacientes, a combinação de 2 fármacos em dose baixa, estou falando para o paciente virgem de tratamento, já é a indicação para a maioria, porque mecanismos de ação diferentes favorecem muito a eficácia, e hoje, no mercado, infelizmente ainda não na rede pública, a gente tem inúmeros fármacos combinados de dose única diária, que facilita muito isso. Mas
a recomendação é a gente utilizar, primeiro, os fármacos de primeira linha, como a gente falou, o trio de ouro, beta-bloqueador com indicações específicas, e aí IECA ou BRA, mais um bloqueador de cálcio ou diurético, depois a combinação das 3 classes. Por último, quarto fármaco recomendado, espironolactona. Beta-bloqueador sempre que houver indicação específica. Tivemos aqui doença coronária, insuficiência cardíaca, como 2 delas. Além disso, arritmias, enxaqueca, tremor essencial, etc. Pode ser indicação específica para o beta-bloqueador. Um capítulo que tivemos muitas modificações também, foi o capítulo de hipertensão arterial no idoso, que eu tive o prazer de coordenar. Nesse capítulo, eu vou destacar alguns aspectos, mas não dá para a gente falar de todos. O primeiro foi uma mudança de paradigma que a gente conseguiu implementar, que é tirar o corte etário de idade cronológica em relação ao tratamento da hipertensão arterial. A gente acabou com ele, até onde eu saiba, é a primeira diretriz do mundo que faz isso, baseado em que a condição funcional desse paciente geriátrico, especialmente acima de 75, 80 anos, é muito mais importante para avaliar a sobrevida do que a própria idade cronológica. Então, vale mais a sobrevida, a condição funcional, do que propriamente a condição, a idade cronológica apenas per se. Indivíduos, então, rígidos e idosos frágeis. Os frágeis são aqueles que teriam uma fragilidade em termos de classificação para tratamento moderada a severa. Aquela fragilidade classificada como leve ainda colocaria ele dentro da caracterização dos rígidos. E a meta da sistólica seria 130 a 139, 140 a 149 para os frágeis. E a meta da diastólica é igual da população adulta, 70 a 79. E indivíduos rígidos, motivados, bom aderentes e que estão tolerando bem o tratamento, a gente pode ter metas um pouco mais rígidas, como 125 a 135, em torno dos 130. A avaliação funcional, a avaliação de fragilidade, se torna fundamental, e isso a gente vale para todas as doenças que a gente está discutindo aqui, ou para qualquer outra que a gente vá tratar na população geriátrica. Essa é uma das escalas que podem ser utilizadas, são inúmeras, a maioria delas demonstraram claramente capacidade preditiva de dependência funcional, fragilidade avançada, mortalidade, hospitalização e etc. Um ponto aqui extremamente importante sobre, aí me perdoem a palavra que eu vou usar, mas de pandemia que a gente vive de declínio cognitivo e quadros demenciais. A gente cada vez mais vai estar vendo, conforme a gente tem um envelhecimento populacional que está acontecendo de forma exponencial no nosso meio, a gente vai ver muitos casos de declínio cognitivo. Hipertensão arterial comprovadamente aumenta risco de declínio cognitivo, tanto da demência vascular, visto que hipertensão é a principal causa de acidente vascular cerebral, como da demência do tipo degenerativo de Alzheimer. Então, sim, a hipertensão está envolvida e os fatores de risco cardiovasculares, todos eles estão envolvidos no desenvolvimento de declínio cognitivo e de demência. Em estudos epidemiológicos, o tratamento antihipertensivo demonstrou uma prevenção muito nítida de declínio cognitivo e de demência, especialmente estudos de prazo mais longo. Porém, ensaios clínicos randomizados não demonstraram isso de forma tão clara para demência, mas sim para declínio cognitivo e lesão de substância branca, que a gente sabe que são desfechos intermediários em relação ao desenvolvimento de demência. Tratamento mais intensivo, comparado com o tratamento menos intensivo, foi ainda mais eficiente, como, por exemplo, no estudo SPRINT. Por que demência não está claramente demonstrado? Porque, primeiro, não é desfecho primário de nenhum estudo de antihipertensivo. Segundo,
faltou uniformidade na definição de demência entre os diversos estudos e o tipo de teste utilizado também variou muito. E, por último, há nesses estudos um problema grave. Na hora que se mostra prevenção de infarto, AVC, morte, insuficiência cardíaca, você é obrigado a interromper o estudo por motivos éticos. E não tem como a gente aguardar tempo suficiente para mostrar num estudo randomizado que há prevenção de demência. Então, a gente vai ver isso em grandes estudos epidemiológicos, em grandes registros, mas dificilmente em estudos randomizados a gente vai ver prevenção de demência. Por último, eu queria colocar só um conceito muito antigo, que eu acho que é muito válido ainda. O Thomas Sydenham foi, pelo menos que a gente saiba, o primeiro pesquisador a avaliar o envelhecimento vascular nos anos de 1600, e essa frase eu acho que vale muito, que um homem é tão velho quanto suas artérias. Eu quero agradecer a atenção dos senhores, deixar disponível o meu e-mail, quem não tiver a oportunidade da gente conversar aqui, e muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor.